vamos falar sobre a TAEG, onde é que é indicada, sobre o reembolso do crédito pessoal e sobre o reembolso antecipado, sobre como reembolsar o crédito à habitação, prestações e capital e juros e carência de capital, diferimento de capital. Este vídeo é um pouco maior. Vou tentar passar assim só pelos pontos-chave, porque também são coisas assim um pouco mais que já estão muito dentro daquilo que nos passa um pouco ao lado a nível de créditos. Portanto, a taxa anual de encargos efetiva global é a designação da TEG. A TAEG, taxa anual de encargos efetiva global, mede o custo do empréstimo para o cliente por ano em percentagem do montante emprestado. A TAEG pode ser usada para comparar propostas de crédito para propostas de crédito com o mesmo montante, prazo, modalidade de reembolso e com proposta de TAEG mais baixa e mais barata para o cliente. Isto é uma taxa que está juntamente e relacionada com as outras taxas. O cálculo da TAEG já inclui os juros, as comissões, as despesas, os seguros, as comissões de manutenção, as comissões que já falamos anteriormente, a remuneração do intermediário de crédito, portanto, aqui é o banco, neste caso, ou outros encargos associados ao crédito. Não inclui os valores a pagar caso o cliente não cumpra as obrigações previstas no contrato, as comissões de reembolso antecipado do empréstimo, os custos notariais, porque sempre que é preciso, sempre que pedimos um empréstimo ou o que seja, tem que se ir ao notário para certificar tudo. A TAEG distingue-se da TAN, taxa anual nominal, por contabilizar, além dos juros dos empréstimos expressos pela TAN, todos os outros encargos que o cliente terá que pagar pelo crédito. Onde é que poderemos verificar a TAEG? É nas FINs. Isto são basicamente fichas de informação normalizada. O que é que são as FINs? É basicamente a ficha de um produto. Pronto. De um empréstimo, por assim dizer, que podemos pedir nos bancos. Lá está mais uma vez, aqui a taxa anual de encargos efetivos TAEG é o custo total expresso em percentagem anual do montante de crédito, inclui os juros, as comissões, as despesas, os impostos e os seguros. O montante imputado ao consumidor, o valor total dos pagamentos a efetuar pelo cliente no âmbito do contrato de crédito, inclui o montante de empréstimo, mais o total de juros, comissões, despesas, impostos e seguros. Portanto, é tudo e mais alguma coisa. Aqui os reembolsos. Reembolsar o crédito pessoal. No momento da contratação de crédito pessoal é necessário definir um prazo para o seu reembolso, já que este tem influência na prestação mensal e no custo total do crédito. O que é isto? O tempo de pagamento que vamos... A quanto tempo vamos querer pagar o crédito que estamos a pedir. Reembolso regular. Quando um cliente escolhe prazos mais curtos, a prestação mensal é mais elevada, uma vez que o empréstimo terá de ser pago mais depressa. Em contrapartida, os juros de empréstimo serão mais baixos, pois o capital em dívida é amortizado mais rapidamente. Quando o cliente escolhe prazos mais longos, a prestação mensal é mais baixa, mas já se sabe que os juros são mais elevados porque está-se a pagar o empréstimo durante mais tempo. O contrato de crédito é amortizado todos os meses com pagamento das prestações. Essas prestações são compostas por uma parcela de capital e outra de juros. O dia do mês que é feito o pagamento ao cliente é acordado pelo cliente e pela instituição de crédito. E a alteração do dia significa uma negociação do contrato.
O cliente tem o dever de cumprir os pagamentos das prestações e outros encargos contratados com a instituição de crédito. O não pagamento atempado acarreta custos adicionais, como, por exemplo, o pagamento de juros de mora. Além disso, o cliente deve ter atenção que a instituição de crédito pode terminar o contrato se não forem pagas duas prestações sucessivas e o seu valor exceder 10% do montante total de crédito. A instituição só pode pôr fim ao contrato se já tiver concedido ao cliente um prazo suplementar de 15 dias para regularizar os pagamentos e o cliente não o tenha feito. Reembolso antecipado, isto mais nada do que ir amortizando mais do que aquilo que está acordado mensalmente ou pagar parte ou a totalidade do empréstimo de uma vez. Significa que o cliente tem direito a pagar o montante de dívida ou parte dela antes do prazo definido no contrato. O cliente que queira pagar antecipadamente o contrato deve notificar a instituição de crédito com pelo menos 30 dias de antecedência por carta ou outro suporte. A instituição de crédito não pode cobrar qualquer comissão pelo reembolso antecipado se este ocorrer num período em que a taxa de juros do contrato é variável. Mas se na data do reembolso a taxa de juros do contrato for fixa, a instituição de crédito pode exigir ao cliente o pagamento de uma comissão com valor máximo de 0,5% ou 0,25%. Isto está-se sempre a pagar, mesmo quando se quer pagar antecipadamente. A instituição de crédito pode também não cobrar qualquer comissão se o reembolso antecipado resultar de um acionamento de um seguro. Para os contratos de crédito celebrados a partir de 1 de julho de 2009, as regras em vigor para o reembolso antecipado são diferentes. Reembolsar o crédito à habitação. Durante a vigência do contrato à habitação, o mutuário vamos amortizando o empréstimo que contraímos através do pagamento das prestações. As prestações é a mesma coisa. As prestações incluem normalmente parte do capital e outra parte de juros. Uma parte montante da prestação mensal destina-se a devolver parte do capital que nos foi emprestado. A outra componente da prestação destina-se a pagar os juros sobre o montante emprestado. De ter atenção que estes juros podem variar durante os anos, conforme as taxas de juros sobem ou descem. Prestações de capital e juros. Existem as prestações que são constantes, que são definidas pela Euribor, que são basicamente que se mantêm as mesmas durante o ano inteiro ou um ciclo de vida de um produto. A modalidade de reembolso com prestações constantes é a mais comum, designando-se por isso de modalidade padrão. Para além das prestações constantes, e embora menos comuns, podem existir prestações progressivas em que o montante da prestação aumenta com o tempo acordado previamente definido em função do prazo acordado. Existem também as prestações mistas, em que o montante da prestação vai crescendo durante os primeiros anos do empréstimo e depois pode ir baixando consoante o valor for revisto da Euribor. Carência de capital. Para além do regime mais comum de amortização de um empréstimo, conhecido como reembolso padrão, em que as prestações pagas incluem um componente de capital e outro de juros, é também possível contratar um empréstimo com um período de carência. O que é que significa um período de carência? É um prazo de meses ou anos em que o mutuário não amortiza, ou seja, não paga o capital do empréstimo, pagando apenas os juros do montante em dívida. A prestação a pagar durante esse período é, por isso, mais pequena. Contudo, quando terminar o período da carência, a prestação vai ficar mais alta porque passa a incluir a amortização que ainda não foi feita, mais os juros que se inserem sobre o capital que foi pedido. Há também modalidades de carência em que o cliente não paga nem capital nem juros, assumindo uma prestação
por isso o valor de zero durante o período de tempo acordado. Mas estes casos são excepcionais, praticamente inexistentes, porque representam encargos futuros mais elevados para os mutuários e risco mais significativos para as instituições de crédito. Diferimento de capital. O diferimento de capital significa adiar o reembolso de uma parte do capital, por exemplo, 10%, para a última prestação do empréstimo. Ou seja, a última prestação do empréstimo é mais elevada do que todas as outras. É claro que depois aqui os juros a pagar já são maiores. Sempre se sabe que quando não se compra as coisas no menos tempo possível, acabamos por pagar mais de juros.